Então, pessoal, a situação lá em Israel parece que tem uma chance real de acabar escalando, conforme eu falei anteriormente aqui neste canal, inclusive com base naqueles alertas que foram feitos pelo Conselho de Segurança Nacional de Israel e também por alertas feitos aí pelos próprios militares lá dos Estados Unidos em relação à situação no Líbano, a partir de onde o Hezbollah tem dirigido ataques também contra o norte de Israel. E agora, quem se manifesta é o próprio Irã, o governo teocrático iraniano, que tem ligações claras, evidentes e fortes com o citado Hezbollah, e que querem porque querem realmente o fim de Israel a qualquer custo. E aí eles alertaram então os iranianos, as autoridades do país, alertaram tanto Israel quanto os Estados Unidos aí a respeito de uma possível escalada na região, de tal forma que o conflito acabe se tornando incontrolável, né? Vamos dar uma olhada nessas ameaças por parte do Irã, ver se isso tem algum grau de pertinência, se isso pode realmente acontecer e quais são os desenrolares a partir daí, não é? Antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, responsável por essas declarações aí foi o ministro iraniano das Relações Exteriores, que é o senhor Hossein Amir Abdollahian, ou alguma coisa assim. Ele falou hoje, dia 22 de outubro, domingo, dia que eu estou gravando este vídeo aqui, ele advertiu os governos dos Estados Unidos e de Israel, dizendo que a situação lá no país pode ficar incontrolável, aliás, em todo o Oriente Médio, olha só o risco aí, se esses dois países não acabarem imediatamente com os crimes contra a humanidade e o genocídio em Gaza, né? É interessante perceber que eles não condenaram em momento algum a ação inicial do Hamas ali no território israelense, até aplaudiram, né? Trataram a coisa como sendo algo positivo. O próprio Ayatollah falou isso, postou nas suas redes sociais. Então é até curioso, né? Hipócrita, eu diria, o senhor ministro das Relações Exteriores do Irã tratar a represália de Israel contra a faixa de Gaza, contra a questão militar do Hamas ali na faixa de Gaza, como sendo um crime contra a humanidade, um genocídio, né? Por que agora a coisa pode ser classificada desse jeito e antes era apenas o Hamas se vingando de Israel, dando a Israel o que o país merecia, né? É uma hipocrisia total e absoluta desse pessoal do Irã. Mas olha só o que ele falou aqui de forma mais precisa, né? Hoje a região é como um barril de pólvora. Tudo bem, isso aí a gente sabe, e não é desde hoje, né, o senhor ministro das Relações Exteriores? Fala sério. Foi morar no Oriente Médio agora, pô, não sabe como é que é essa história? Mas prosseguindo aqui. Gostaria de alertar os Estados Unidos e o regime fantoche israelense, olha só que coisa, né? Eles tratam aí, então, as autoridades iranianas, né? Eles tratam o Estado de Israel como sendo uma mera marionete dos Estados Unidos, um representante dos interesses dos Estados Unidos ali na região, o que é naturalmente muito questionável, né? Mas ele então diz que gostaria de alertar os Estados Unidos e Israel que se não acabarem imediatamente com os crimes contra a humanidade e o genocídio em Gaza, tudo é possível a qualquer momento e a região ficaria incontrolável, né? E aí ele fez uma entrevista coletiva recentemente junto com a ministra aí de Relações Exteriores da África do Sul, Naledi Pandor, né? Olha, será que ele aceitou ficar do lado de uma mulher ali com status de poder? Que coisa impressionante, né? E aí o Hossein Amir ainda disse o seguinte, né? Que qualquer erro de cálculo durante o conflito, o genocídio, o massacre e a migração forçada dos habitantes de Gaza e Cisjordânia podem ter graves consequências para a região e para os interesses dos países agressores, né? Olha que coisa impressionante, que ameaça, assim, nada velada que ele fez, né? E conforme eu falei aqui, né, o Irã celebrou a ofensiva aqui do Hamas, embora tenha afirmado que, de fato, não estava envolvido nessa situação. Ao contrário do que o Irã afirma, já existem indícios de que, de fato, o governo iraniano apoiou a entrada do Hamas nesse conflito, pelo menos deu o aval para que eles iniciassem, então, esse ataque contra Israel. E, principalmente, as ações recentes do Hezbollah no norte de Israel nos indicam que, de fato, o Irã, pelo menos, está apoiando muito, de forma muito ativa, o ataque ao território de Israel por parte desses grupos
terroristas que nada mais são do que braços aí paramilitares de países que realmente têm um interesse em destruir Israel, e o Irã certamente é o caso mais evidente disso aí, posto que o país é uma teocracia, ou seja, um governo religioso, uma teocracia islâmica, que é controlada por o Ayatollah, que é o grande líder do país e tudo mais, que tem aquele pensamento típico extremista muçulmano e que quer então, tem dentre os seus grandes objetivos já declarados, o fim do Estado de Israel. Eles querem destruir totalmente Israel. Inclusive, o grande temor que existe quanto ao desenvolvimento de armas nucleares no Irã se deve muito disso, em parte, ao risco que o desenvolvimento de armas de destruição em massa pode representar para Israel. Afinal de contas, Israel é um país muito pequeno, essa é a grande verdade. Tem ali poucas cidades muito populosas que poderiam ser varridas do mapa por sucessivos ataques nucleares, né? Então, realmente, existe um grande temor nesse sentido. Agora, que o Irã está efetivamente envolvido nesse conflito, ainda que por procuração, favorecendo os grupos criminosos, armando esse pessoal ou alguma coisa do tipo, a gente já sabe muito bem. Agora, a questão de que a situação no Oriente Médio pode ficar incontrolável é o grande medo, o grande temor de todos nós, o grande risco, aliás, que existe nessa história, né? Que é o conflito se alargar, trazendo outros países para dentro aí dessa situação. Hoje, no atual cenário, eu não vejo ninguém, como as coisas estão até o momento, decorridas 3 semanas aí apenas de conflito, que claro, já mataram milhares de pessoas infelizmente. Mas eu não vejo nenhum dos países árabes se envolvendo nesse conflito aí, tanto pelo ataque inicial, da forma como ele foi feito aí por parte do Hamas, ninguém comprou essa briga. O pessoal pode até não ter condenado com veemência os ataques terroristas do Hamas, mas a coisa ficou tão feia que nenhum país quis se arriscar a entrar nesse conflito ou apoiar de forma direta o Hamas de alguma maneira, né? Então, não vejo hoje motivos para que os países árabes se envolvam nesse conflito por conta de um grupo terrorista que se aventurou aí a fazer um ataque completamente quixotesco contra Israel, né? O que pode acontecer é, de fato, a represália de Israel continuar sendo caluniada na mídia internacional, conforme nós temos visto, né, a forma completamente hipócrita como a mídia tem tratado essa situação. Quando aparece alguma informação a respeito dos crimes do Hamas, o pessoal já fala, não, temos que averiguar os fatos, isso aí pode ser desinformação, pode ser fake news, temos que ver se isso realmente aconteceu. Aí surge a notícia de que Israel bombardeou um hospital, matou 400 pessoas. Todo mundo repercute a coisa desse jeito, falando que foi um ataque israelense, quando já se sabe agora que muito provavelmente foi outro grupo terrorista que acabou atingindo o território palestino ali, justamente para causar algum tipo de comoção internacional. Então o que pode acontecer é que a opinião pública internacional se volte tanto contra Israel, o Lula está ajudando muito nisso aí, né? Falando, não, que absurdo, estão morrendo crianças lá na Palestina, Israel está cometendo genocídio, atacando, cometendo crimes contra a humanidade, etc., de tal forma que os países comprem essa briga justamente para evitar o massacre de civis inocentes na Palestina. Claro que o interesse original não é esse, mas a desculpa pode ser essa, inclusive até para o próprio Irã ingressar nesse conflito aqui. Agora, isso só aconteceria mesmo hoje se houvesse outras forças por trás do Irã, inclusive, né? Não apenas o Irã por trás do Hamas e do Hezbollah, porque o Irã sozinho, nem o Oriente Médio, o restante do Oriente Médio, compraria essa briga aí, porque realmente o preço a se pagar é muito alto. Mas agora, se por trás do Irã estiver, por exemplo, uma Rússia ou uma China, meu amigo, a coisa vai ficar feia realmente e o risco de escalada é bastante grande. E veja como isso está acontecendo em várias partes do mundo, essa é a grande verdade, né? Começou lá na Ucrânia, temos também a situação tensa em Taiwan, que une aí então os dois casos, unem Rússia e China contra o Ocidente. Temos aqui a movimentação na Venezuela, falei isso aqui no canal também, muito estranho aquele papo, aquela história de anexar parte da Guiana, aliás, mais da metade do território soberano da Guiana, por parte aí dos venezuelanos. Isso aí pode indicar que existe um apoio, ainda que velado, de Rússia e China por trás da Venezuela. E agora essa situação lá em Israel, com essa escalada de tensões, o Irã fazendo ameaças aqui diretas aos Estados Unidos e a Israel também,
realmente uma situação preocupante. Se vai escalar ou não, até o momento não vejo a coisa escalando porque não faz sentido para ninguém. O Hamas é um grupo terrorista, eles estão aí para morrer mesmo, se explodir, então eles não pensam de forma muito lógica, mas mesmo os governos de outros países têm algum tipo de lógica envolvida nas suas ações, de modo que não vejo o pessoal comprando essa briga no momento. Mas, a depender do desenrolar dessa história, e o Irã certamente vai ter um papel fundamental nesse caso, pode ser realmente que o caldo entorne para todo mundo. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate? Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.